Conselhos essenciais para multiplicar seus clientes. Você que é profissional liberal, esse vídeo ele é especialmente para quem é profissional liberal, prestador de serviço, dono de uma empresa ou ocupa um cargo de liderança numa empresa, e especialmente é para pessoas que têm o desejo de vender mais e multiplicar dinheiro, clientes e lucros. O nome dele é Conselhos Essenciais para Multiplicar Seus Clientes. Olha, o que eu vou lhe dizer agora é sempre bom lembrar, né, que é fruto das minhas opiniões, das minhas vivências, mas muito mais do que isso, é fruto do que eu venho experimentando na real, na vida real, há mais de 20 anos. Não só na minha empresa, como nas empresas dos meus clientes. E quando eu digo conselhos essenciais, veja, os tolos costumam dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas é por isso que eles são tolos, né? Tolos só falam tolices. Conselhos são ótimos. Principalmente quando eles são dados por alguém que entende do que está falando, que tem frutos na vida, por alguém que se preocupa com você e quer o seu bem. Se eu tivesse ouvido, quando eu era adolescente, os conselhos dos meus pais, eu teria evitado um monte de problemas para mim. Se eu tivesse ouvido, quando eu era um empresário jovem ainda, os conselhos dos meus mentores financeiros, de gente que entendia mais que eu tinha evitado de falir 2 vezes, como aconteceu comigo. Então, conselhos são muito bons, sim. Sim. Então, a palavra essencial, ela vem de essência. Então, conselhos essenciais para você multiplicar seus clientes. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, ó. A maioria das pessoas hoje está falando o quê? Eu estou gravando esse vídeo em meados de setembro de 2017. Do que a maioria dos empresários fala? Crise, 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 as coisas estão difíceis, como as coisas estão duras, como está difícil esse ano, como isso, aquilo. Eu só ouço isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, se você quiser multiplicar clientes e tal, é parar de falar de crise. A segunda coisa é parar de voar com corvos e com pardais. Águias não voam com pardais e nem com corvos. Águias voam ou sozinhas ou com mais uma águia, nunca em bando de urubu. Quem voa junto são urubus. E urubu, você sabe que ele se alimenta de carniça. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar a TV, esquecer o que a TV diz, esquecer o que o jornal diz e parar de andar no meio dos derrotados. Se você não estiver disposto a fazer isso, eu aconselho você parar de assistir a esse vídeo aqui mesmo, porque nada do que eu vou falar vai adiantar. Se você também é aquele tipo de pessoa que assiste um pedaço do vídeo e já sai criticando e nem ouviu tudo, então talvez seja melhor parar por aqui também. Entenda, eu vou compartilhar com você aquilo que dá certo, aquilo que eu vejo. Talvez você tenha que adaptar, muito provavelmente você terá que adaptar para o seu segmento. Claro, é impossível num vídeo de 5, 7 minutos eu abranger todos os segmentos, né? Tem coisas específicas do seu segmento. Mas o importante aqui para mim é que você acorde para esse fato, que você se interesse, que você fique instigado para fazer alguma coisa diferente. Muito bem. A maioria das empresas e empresários, eles não sabem como multiplicar clientes. O que eles ainda estão fazendo? Eles falam de crise, mas estão aí, fazendo outdoor, investindo em TV, fazendo o tal do panfleto. Eu tenho vontade de rir toda vez que me param nos semáforos e me dão aquele monte de papel. Sabe o que eu faço com aquilo? Dobro e jogo fora. É para isso que serve. Então, raramente isso vai dar resultado para você. Se você quiser resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Sabe como que a gente multiplica cliente? A palavra multiplicação, o verbo multiplicar, ele significa que você tem que ter algo para você multiplicar. Porque ninguém multiplica 0. 0 vezes 3 continua 0. 0 vezes 1 milhão ainda é 0. Você precisa ter pelo menos uma coisa na mão. E você tem. O que você já tem? Você já tem seus clientes, não tem? Então, quando você pensar em clientes novos, imediatamente você pensa em clientes atuais, clientes antigos, clientes indicadores, clientes fiéis e assim por diante. Por quê? Porque o que eu vou te falar aqui são conselhos essenciais para você multiplicar seus clientes. E para multiplicar seus clientes, você precisa usar os clientes que você já tem aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho com você. Provavelmente eu vou ter que fazer uma segunda parte desse vídeo para ele não ficar muito longo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar tudo dentro de um espaço pequeno de tempo. Você não sente vontade de rir quando você anda por aí? Ou de chorar? Eu sinto vontade das duas coisas. Quando você anda por aí, você já viu, apesar de estarem falando em crise, você já viu como é que estão as empresas por aí? Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com você, coisas pequenas. Como é que uma empresa pode multiplicar clientes
Se você entra, como eu, há 2 dias entrei numa loja de fantasias infantis para comprar alguns artigos para as minhas filhas e para um sobrinho. Você compra, você gasta um valor considerável, a pessoa não está muito aí para te atender, não tem... Isso aí, não vou nem falar sobre atendimento, que eu gastaria muito tempo. E depois que você comprou, você vai pagar à vista, que é outra coisa bem difícil de acontecer hoje em dia. E aí você diz assim, ó, como são 3 presentes, você diz, por favor, esse aqui você põe num papel de presente. Diz, olha, eu não tenho papel de presente. Então, preste bem atenção. Ele vende fantasias infantis, brinquedos, e não tem papel de presente. Aí eu falei, como a senhora não tem papel de presente? Não, mas aqui na rua de cima tem uma papelaria que ali tem, e eles até embrulham para você e cobram baratinho. Aí eu pergunto para você, é crise? Crise do quê? Aí é a mesma crise que sempre existiu nesse país. É a crise do empresário cérebro de ervilha, da cabeça pequena e o cérebro menor ainda, porque ele tem que caber dentro dela. Quer ver outro detalhe? Aí você vai num restaurante que cobra caro, você se senta e você pergunta para o garçom, pergunta o que você vai tomar. E ele te trouxe o cardápio normal. Aí você pergunta para ele, como eu pergunto, você tem uísque? Aí ele disse, eu tenho uísque tal, fala 18 tipos de uísque e você fica só ouvindo. Aí você pergunta para ele, você tem isso escrito em algum lugar? Tenho sim, eu tenho ele num cardápio. O senhor quer que eu traga? Sim, se não for te incomodar, eu gostaria que você me trouxesse. Porque eu não decorei o nome dos 18 e eu quero ver o preço. Porque conforme o preço eu não estou disposto a pagar. Aí com muita má vontade vai buscar e traz. Aí você escolhe seu uísque e pede. E ele ficou contrariado já, pelo fato de você ter dado trabalho para ele. Aí dali a pouco vem um outro rapaz trazer o uísque. Ele traz uma dose de uísque, ele traz 1 litro e traz um copo com 8 pedras de gelo. Aí eu pergunto uma coisa para você, você já imaginou você colocar uma dose de uísque em 8 pedras de gelo? Você já conseguiu imaginar algo assim? Como é que um restaurante desse vai multiplicar clientes se ele vende uma salada de alface, tomate e cebola por R$ 47, uma salada dessa, e ele trata os clientes dessa forma? Você acha que todo mundo tem R$ 47 e está disposto a dar numa salada de alface, tomate e cebola? Você entende? São coisas do dia a dia, coisas que a gente vê no dia a dia. Agora, você quer que eu fale outra coisa para você? Eu vou te falar, que eu vivi recentemente na cidade de Betim, em Minas Gerais. Isso não faz 10 dias, isso que eu vou te falar. Entro com a minha família numa pizzaria muito bem montada, com móveis bonitos, um lugar bonito, agradável e tal. As pessoas que estavam atendendo não tinham mais do que 20 anos de idade, eu garanto isso aí para você. Mas até aí não há problema nenhum. Tem lugares que eu vou, as pessoas são jovens, mas muito bem treinadas. Agora, preste atenção. Estava escrito assim no cardápio, conheça nossa adega. Visite nossa adega. Aí eu chamei o garçom, um rapaz, e falei para ele, eu quero um vinho, você tem a carta de vinhos? Ele falou, não, os vinhos nossos estão na adega. Aí eu disse, legal, eu vi aqui, eu quero visitar a sua adega. Ele disse, não precisa. E eu já me levantando, porque eu fiquei curioso, então eu vou escolher direto na adega, já me aconteceu isso. Não. Aí ele pega essa adega de mão, assim, que é feita de alumínio, ela cabia 4 garrafas, tinha 3 garrafas de vinho dentro da adega deles. Veja bem no cardápio, visite nossa adega. Aí ele me traz 3 garrafas de vinho, sendo que 2 eram iguais. E a outra era a mesma versão, só com uma uva diferente do mesmo vinho. E eu disse a ele, mas essa que é a sua adega? Ele disse, mas aqui está escrito visite nossa adega. Por que está escrito se não tem adega? E ele, pois é, né? Porque ele não tinha o que responder, coitado. Ninguém o preparou para responder isso, perceba? E aí então eu disse, tá, mas e onde estão os preços dos vinhos? Não, moço, é tudo o mesmo preço. Qualquer um deles aqui é R$ 59. Aí eu pergunto para você, como é que vai multiplicar cliente? Mas você pensa que parou aí? Não parou. Infelizmente, eu gostaria de dizer para você que parou. Aí escolhi a pizza, a casa estava relativamente vazia, a pizza demorou 42 minutos para vir. Imagina criança esperando 42 minutos. A pizza veio muito bonita, muito bem servida. Nós estávamos assim numa mesa, todos nós. A pessoa parou ali, ela veio com uma espátula para servir a pizza e ela disse assim para minha esposa, dá o prato, por favor, moça. Aí nós tivemos que dar o prato, ela colocar a pizza e tal, deixou ali a pizza, botou mais longe e simplesmente foi embora. Aí você pergunta, mas e depois, quando você queria se servir? Nós tivemos que nos levantar e nós mesmos nos servir. Entendeu? Aí eu pergunto para você, como é que vai multiplicar clientes assim? E não é pizza barata, não é lugar barato, entende?
Como é que você vai multiplicar clientes assim? Aí você vai falar, poxa, mas eu peguei esse vídeo para assistir e você está só falando do que tem de errado e não está dizendo como multiplicar clientes? Sim, eu não disse agora há pouco que talvez eu tivesse que gravar uma segunda parte. Eu quero que você entenda. Você tem que entender a base de tudo. Se eu não falasse sobre isso, você jamais iria entender o que eu tenho para dizer em sequência. Então, no próximo vídeo, eu falarei com você, agora que eu falei um pouco da doença, e eu tenho certeza que não preciso falar mais do que isso, porque já deu para você ter uma base. Se fosse falar sobre isso, precisaria de 18 vídeos. No próximo vídeo, eu quero falar com você os conselhos essenciais para você multiplicar clientes, dinheiro, vendas e, é claro, lucros. Te vejo no próximo vídeo.